Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 1, o avivamento espiritual. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são: o que é avivamento espiritual, 2, as condições para o avivamento espiritual e 3, a necessidade de um avivamento espiritual. Nosso texto áureo se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu irei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." A nossa verdade prática diz que humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual, ou seja, atitudes que vêm antes do avivamento espiritual. A palavra-chave é avivamento, que segundo o dicionário da língua portuguesa diz que é reviver, renovar e também animar, dentre outras coisas também. Então, o que é avivamento espiritual? Primeiro subtópico, avivamento espiritual. O avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Ela só tem início quando o Espírito Santo entra no coração de uma pessoa ou de um grupo, por que não dizer de uma igreja, né? De uma cidade, também de uma nação. Aí lembramos do texto de Atos 1:8 que diz assim, que é Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas Apocalipse 3:20 vai dizer assim: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo." Então, aqui em Apocalipse, nós entendemos que essa carta foi escrita à igreja, ou as cartas de Apocalipse foram escritas para as igrejas, no plural. Então não é uma determinada igreja que está correta. Quando você ouve dizer, só na nossa igreja tem salvação, só a nossa igreja está correta, pode ver que tem coisa errada aí, porque a salvação não é a igreja que traz, quem traz salvação é somente o Senhor Jesus. Então Jesus estava à porta da igreja, ou seja, Jesus foi colocado para fora pela igreja. Então, eis que estou à porta e bato. Se a carta foi direcionada para a igreja colocou Jesus para fora. Jesus do lado de fora está lá, a porta batendo. Jesus está lá batendo. Aí ele diz assim: olha só, se alguém ouvir a minha voz, e também, uma condicional, né, unida com outra. Então, se alguém ouvir, primeiro, ouvir. Segundo, abrir a porta, aí sim ele vai entrar na nossa casa, ou na sua casa, como está dizendo o versículo, e com ele vai cear e ele comigo. Olha só a confraternização, olha só a união que tem aqui. Então, se nós ouvirmos a voz dele e também abrirmos a porta, porque não é só ouvir e não fazer nada, é ouvir e abrir a porta, permitir que ele entre. Se ele entrar, aí sim ele vai cear conosco e nós vamos cear com ele. E segundo subtópico fala da pré-condição para o avivamento, está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 13, é um anterior do nosso texto áureo. Então, uma situação de crise espiritual ou moral, ela pode ser uma pré-condição para um avivamento. Deus disse ao rei Salomão, nesse versículo que nós citamos agora, 2 Crônicas 7:13, "Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo." Então nós lemos, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, então vem depois. Qual que é a pré-condição? Se Deus fizer isso, então a pré-condição aqui, ela foi climática, mas ela pode ser moral, ela pode ser política, ela pode ser econômica, ela pode ser de várias formas, mas teve uma pré-condição para depois vir o avivamento. O resumo desse tópico diz que diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma divina intervenção. Então, avivamento somente através da intervenção divina. O segundo tópico fala das condições para o avivamento espiritual. Primeiro subtópico, uma crise. Então, as pessoas, diante de crise, as pessoas reagem de diversas maneiras. Então, medo, revolta, blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra o próximo, desespero, tentativa de tirar a própria vida, que é o suicídio, né? Então, porém, a palavra de Deus, ela pode mudar todo o rumo de uma crise. Somente a palavra de Deus pode mudar. As pessoas acham que eu tenho poder de persuasão. Não, a palavra de Deus, ela consegue mudar. O Espírito Santo consegue trabalhar na vida das pessoas e alterar tudo isso daí. O desejo de suicídio também. O desejo de suicídio também. O desejo de abandonar tudo. Tudo que você imaginar, o Espírito Santo de Deus, ele tem condições de mudar. Então vamos analisar o versículo de 2 Crônicas 7,14. E se, vamos lá, primeira condição, meu povo
que se chama pelo meu nome. Então tem que ser o povo de Deus e tem que ser chamado pelo seu nome. Ou seja, não adianta fazer parte da igreja e achar que faz parte do povo de Deus. São coisas distintas, não é? Eu faço parte da igreja e sou chamado pelo nome do Senhor. Ah, sim, então eu sou povo de Deus e as pessoas me reconhecem como povo de Deus. Não sou só eu que me reconheço como povo de Deus, mas eu sou povo de Deus e as pessoas me reconhecem como povo de Deus. Então se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí depois dessas duas condições vem a terceira: se humilhar. Então tem que se humilhar e também orar. Como que eu me humilho, Valdecir? O jejum é uma das formas de humilhação, tá bom? Então, e orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos. Então ele fez uma condicional: se o meu povo fizer tudo isso aqui, aí ele vem com a resposta: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então tem uma condicional, depois dessa condicional vem uma resposta de Deus sobre o que Ele vai fazer nas nossas vidas se nós fizermos tudo isso que está dizendo dentro do versículo. Então nesse versículo aqui nós vemos alguns aspectos importantes que vêm antes, que antecedem o avivamento espiritual. O segundo subtópico fala o quê? Humilhação diante de Deus. O terceiro subtópico fala o quê? Orar e buscar a face do Senhor. O quarto subtópico fala da conversão sincera dos pecados. Então vamos lá, um por vez aqui, que é o que ele está dizendo. Ele fragmentou o versículo. Humilhação diante de Deus. Então é uma condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então não é humilhar o outro ou os outros, é humilhar a si mesmo. Então se o meu povo se humilhar, eu me humilho, se é assim que eu posso dizer, mas se eu me humilhar, se você se humilhar, eu não posso te humilhar e você não pode me humilhar, muito pelo contrário. Então se eu me humilhar, aí vem uma próxima condição: orar e buscar a face do Senhor. Então é uma outra condição. Irmão, sem oração não tem como ter avivamento. Sem falar com Deus, sem presença de Deus, não tem como ter avivamento, porque nós dependemos de Deus 100%. Se nós dependemos de uma pessoa para fazer alguma coisa para nós e nós não falamos com essa pessoa, como que essa pessoa vai fazer alguma coisa por nós? Então, se nós dependemos de Deus para ter um avivamento, nós temos que falar com Deus, nós temos que buscar a face do Senhor para que haja avivamento, porque sem disposição dos crentes, ou dos cristãos no caso, para buscar a face do Senhor, o avivamento não virá, o avivamento não vai chegar. Então, se o meu povo orar e buscar a face do Senhor, ou buscar a minha face, como está escrito no versículo, então dá para notar que se uma igreja busca um avivamento espiritual pela frequência dos crentes aos cultos de oração, na prática das orações devocional, você tem que ter o seu devocional, eu preciso ter o meu devocional. O que é o devocional? O devocional é o meu período sozinho com o Senhor, principalmente esse, né? Sozinho com o Senhor, quando Jesus diz assim: entra no teu quarto, fecha a porta atrás de si e fala com o Pai em secreto. É o período do seu devocional. Ah, vou dizer, mas tem devocional que a gente faz em comunidade, em conjunto. Não tem problema, faça o seu devocional em conjunto, faça o seu devocional com sua família, não importa, mas existe um momento que você tem que ter o seu período sozinho com Deus. Então esse você não pode abrir mão de jeito nenhum. Aí o seu devocional com as outras pessoas, continue fazendo também. A sua oração na igreja, antes dos cultos, é necessário também que se faça. Orar nunca é demais. Ah, nós oramos muito. Irmão, eu não sei o que é orar muito. Eu não entendo, eu não consigo entender essa palavra. Ah, oramos muito. É difícil entender o que é orar muito, porque se eu passasse 24 horas de joelho buscando o Senhor, ainda seria pouco. Seria pouco, pelo tanto que o Senhor tem abençoado, pelo tanto que o Senhor tem feito por todos nós. É pouco. Então, eu nunca posso dizer que eu orei muito. Não, mas nós estamos orando, nós estamos perseverando em oração. Então vamos lá, cultos de oração, prática das orações devocionais e perseverança em orar com um propósito determinado, por períodos, por determinados tempos. Eu vou orar durante 30 dias, 2 horas todos os dias. É um propósito que eu faço e eu tenho que cumprir, porque já que eu fiz a prova com Deus, já que eu estabeleci isso daí, eu preciso fazer, ok? Mas eu não consigo orar 2 horas. Então ore uma, não consigo orar 1 hora. Ora 30 minutos, fragmenta, coloca de 15 em 15 minutos aí. Eu vou orar 5 vezes por dia, cada oração de 15 minutos, cada oração faça o propósito que você quiser, mas faça. E outra, cumpra o seu propósito. Então, a ausência da perseverança é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em determinados lugares. Então, se nós não perseverarmos em oração, se nós não perseverarmos em buscar o Senhor, infelizmente, o avivamento não vai chegar. O quarto subtópico fala da conversão sincera dos pecados. Então, o mesmo versículo, 2 Crônicas 7,14, só que é outra parte, né? Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, está falando para crente, ele está falando do povo dele. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, então está falando para crente, está falando para quem é cristão, está falando para quem obedece a Deus, está falando para quem teme a Deus. Se converter dos seus maus caminhos, ou seja,
Há momentos que nós nos afastamos um pouquinho do Senhor, para a esquerda, para a direita, sendo que na verdade nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da fé, olhando sempre para frente, olhando sempre para Ele, sempre não olhar para um lado nem para o outro, muito menos para trás, né? Olhar sempre para o Senhor Jesus. Aí então o que acontece? Ele está dizendo: se converta dos seus maus caminhos, mude os seus caminhos tortuosos. Não pode haver avivamento sem confissão de pecados. Então toda vez que eu erro, eu confesso meu pecado e eu deixo, não pratico mais, não é? Todo dia eu faço a mesma coisa, todo dia eu peço perdão pela mesma coisa. Não. Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Salmo 66:18 vai dizer assim, uma condicional também: se eu atender a iniquidade do meu coração. Opa, peraí. É crente que escreveu isso daqui, é crente que está falando aqui. Então a iniquidade está dentro do nosso coração e ela quer saltar, o homem mau, aquela parte má nossa, continua dentro de nós. Ele não saiu, não foi embora, não, está só amortecido. Então o espírito tem que ser mais alimentado para que ele possa sobressair. Se a carne for mais alimentada, o que vai acontecer? Vai suprimir o espírito. Então se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então está vendo? Tem uma outra condicional aqui. Se eu atender o pecado que está dentro do meu coração, a iniquidade que está dentro do meu coração, o Senhor não vai me ouvir. E o quinto subtópico fala de um caminho preparado. Então a crise ela pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual se nós nos humilharmos, se nós buscarmos, se nós orarmos, se nós decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e também nos converter dos nossos maus caminhos, que é o que diz o versículo 7,14 de 2 Crônicas. Então o caminho vai estar livre para o verdadeiro avivamento espiritual. O resumo desse tópico diz: as condições para um avivamento espiritual passam por uma crise, pela humilhação diante de Deus, oração e busca a face do Senhor e arrependimento dos pecados. Então precisa tudo isso aqui para poder haver um avivamento verdadeiro, genuíno da parte de Deus. Terceiro tópico fala da necessidade de um avivamento espiritual. Primeiro subtópico: a situação espiritual de Judá. É sabido de todos, essa palavra existe, tá? É sabido de todos, é conhecido por todos que Judá, tanto Judá como Israel, os reinos divididos, eram desobedientes, eram idólatras, adoravam a falsos deuses, se prostituíam. Todo mundo conhece isso, todo mundo sabe a partir da história. Então Judá desobedeceu. Aí vinham os profetas e alertavam a respeito da destruição, a respeito de cativeiro, mas o povo não deu ouvidos às advertências. Amós 2,5 diz assim: por isso porei fogo a Judá. Amós estava advertindo, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Isaías 6,11 também. Tem vários outros, tá? Só vou citar 2 exemplos aqui, mas tem vários outros. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. Aí tem alguns outros subtópicos aqui, tá bom? Letra A, por exemplo: destruição do templo e morte. Ezequiel 5,12. Uma terça parte de ti morrerá de peste e se consumirá de fome no meio de ti, e outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e outra terça parte espalharei entre os ventos e desembainharei a espada atrás deles. Jeremias 39,1 também diz: no ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a sitiaram ou a cercaram para levar eles cativos. Letra B, o chamado para reconstruir o templo. Está em Ageu 1, vou ler o versículo 2, o 4, o 8 e o 9, tá? Pular um pouquinho para não ficar muito extenso o vídeo. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 4. Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? O que estava acontecendo aqui? As pessoas, elas voltaram para Jerusalém, voltaram do cativeiro, porém elas estavam preocupadas consigo mesmas, elas estavam preocupadas somente com elas. Ou seja, a palavra idiota é aquele que olha somente para o seu umbigo. Então a pessoa estava olhando somente para o seu umbigo, somente para ele. O que eles estavam fazendo? Eles estavam reconstruindo as suas casas, deixando elas todas bonitas, maravilhosas, e esquecendo do templo do Senhor. Aí o que ele diz aqui? Subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa.
e dela me agradarei, está falando do templo, tá? E serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Então peraí, já que eu estou cuidando das minhas coisas, estou deixando Deus de lado, o que está acontecendo? Eu estou esperando colher bastante, porque eu plantei bastante, mas veio pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei como um sopro. Sabe quando você recebe algumas bênçãos, algumas coisas, chega a cesta básica, tudo lá, só que rapidinho some também, acaba de uma vez? É isso aqui que está acontecendo. Por que causa? É uma pergunta. Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Então, enquanto eles estavam cuidando da própria casa, esquecendo a casa de Deus, Deus também não estava colocando, Deus também não estava os abençoando. Porque se eles se preocupassem com a casa de Deus, pode ter certeza que Deus ia se preocupar com as coisas deles, com as bênçãos materiais dele também. Não é só espiritual não, tá? Deus se preocupa com bênçãos materiais também. Então, cuide da casa de Deus, abençoe a casa de Deus, supra as necessidades da casa do Senhor, que o Senhor vai trabalhar em seu favor. A letra C também diz assim: Deus levanta homens para realizar a obra. Está em Ageu, capítulo 1, versículos de 12 a 15. Então Zorobabel era o governador de Israel, porque não tinha mais rei, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, que era o sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Olha, aqui começa a bênção. Então o povo deu ouvidos e temeu e obedeceu. Então, versículo 13: então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Olha que palavra maravilhosa, Deus é contigo. 14: e o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao versículo 15, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Então, eles deram ouvidos à voz do profeta, deram ouvidos à voz de Deus, e foram fazer o que Deus havia falado: vai cuidar da minha casa, vai ajeitar as minhas coisas, que eu cuido das suas casas, que eu cuido das suas coisas, que eu cuido da sua família, que eu cuido da sua vida de um modo geral. E Ageu 2,4 diz assim também: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Letra D diz: o desejado das nações e a glória da última casa. E virá o desejado, Ageu capítulo 2, versículos de 6 a 9, mas vou fazer um resumo desses versículos, tá? Vou dar uma compactada aqui também. E virá o desejado, então já estou pulando bastante coisa para trás aqui. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então eles começaram a cuidar da casa do Senhor, e o Senhor veio com a promessa, e dizendo: esta última casa vai ser maior, ou seja, a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. Então eles lembravam da glória, do ornamento do templo que Salomão construiu, todo cheio de ouro, todo cheio de pedras preciosas. Aí e Deus diz assim: vocês estão reconstruindo aqui, então eu vou prometer, eu estou prometendo, a glória dessa casa vai ser maior do que aquela outra. O segundo subtópico vai falar que Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Lembrando que Ciro era ímpio, Ciro não era cristão, Ciro não era israelita, ok? Era um rei, mas era um rei ímpio. Aí vem a letra A aqui também: promessas de Deus a Ciro, Isaías 45, de 1 a 3. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Olha só, Deus usou tão poderosamente a Ciro que chama ele de seu ungido de Deus. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então Deus escolheu um homem ímpio para poder ser usado, para poder fazer a sua vontade. Versículo 2: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Versículo 3: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então Deus chamou a Ciro
pelo nome. Interessante é que mais de 100 anos antes, Deus já havia falado sobre Ciro, já havia falado que essa pessoa, com esse nome, iria libertar o povo de Israel do cativeiro. O povo nem no cativeiro estava. E letra B diz assim: Ciro liberta Israel do cativeiro. Então, logo no início do reinado de Ciro, ele ouviu o chamado de Deus para executar, para fazer essa grande obra, essa grande missão, que era libertar o povo de Israel, cumprindo as profecias que estavam anunciando o fim do cativeiro, que foi profetizado por Jeremias. Jeremias 25:12 vai dizer aqui: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, então já estava profetizado, tá? Visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a toda a terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Então essa foi a leitura que Daniel fez para identificar o fim do cativeiro, ou o tempo do fim do cativeiro, e começou a orar. Olha só, Deus tinha falado através de Jeremias que com 70 anos iria concluir o cativeiro, o povo iria voltar para sua terra. Aí Daniel, chegando no final desses 70 anos, Daniel começa a orar. Irmão, se Deus já falou, por que tem que orar? Porque nós temos que orar. Está escrito, mas nós temos que orar. Nós temos que... É nossa obrigação, é nossa função como cristão orar, interceder por tudo, por todos os motivos. Jeremias 29:10 também vai falar praticamente a mesma coisa, né? Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, ou seja, a Israel. Esdras diz assim, Esdras 1, 2 e 3. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Olha só o que ele está dizendo. Deus falou com ele para ele, além de libertar o povo, e ainda ajudar ou construir, ou seja, liberar verba, tudo o que fosse necessário para eles construírem uma casa, ou seja, um templo para o Senhor Deus, Deus de Israel. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém. Está falando para o povo ir embora, e que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Então ele liberou o povo e deu condições para o povo construir o templo. O que aconteceu? O povo se virou e começou a construir para si próprio, esquecendo, abandonando o templo. A letra C vai dizer assim: a conclusão do templo. Está em Esdras, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel. Versículo 2. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esaradom, rei da Síria, que nos fez subir daqui. Porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que nós e vós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia o povo da terra debilitava a mão do povo de Judá. Então quer dizer, eles se ofereceram para ajudar, mas na verdade eles não queriam ajudar. Aqui começou. Todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, atrapalhava toda edificação. E alugaram contra eles conselheiros. Olha só o que eles fizeram, o que eles foram capazes. Será que estavam querendo ajudar realmente? Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, resumindo aqui, em 520 a.C., o templo ele estava em ruínas, estava destruído. Então, apesar de toda a dificuldade da reconstrução, a segunda casa ela foi concluída em 516 a.C., ou seja, 4 anos depois que eles foram enviados. Aí sim, lá em Esdras capítulo 6, versículo 16 até o 22, vai falar sobre o grande avivamento que aconteceu. O terceiro subtópico fala da necessidade de um avivamento espiritual. Irmão, será que nós precisamos de um avivamento espiritual hoje? Será que é necessário? Com toda certeza é necessário, e também é promessa de Deus que vai acontecer, conforme disse Ageu 2, versículos 8 e 9, se eu não me engano, ok? Que vai acontecer nos últimos dias. Isso iria acontecer, ele ia derramar o Espírito sobre toda a carne, não tem acepção de pessoas nenhuma, sobre toda a carne, para que todos profetizem, tenham sonhos, tenham visões, os velhos, os jovens, ele fala a diferença ali de cada um, ok? Então, nesses últimos dias está chegando, aí sim vai também acontecer o que nós estamos aguardando, que é o arrebatamento da igreja. O finalzinho aqui diz assim: a inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Aí tem outra coisa também:
frieza e mornidão espiritual, elas vêm crescendo muito nos últimos dias, e também nós temos ouvido e visto sobre igrejas, fechamento de igrejas. Isso é uma realidade nos nossos tempos atuais, ok? O resumo desse tópico vai dizer assim: como o avivamento era uma necessidade ao povo de Israel nos dias de Ciro, ele é necessário para a igreja nos dias atuais. E a conclusão aqui também: a vontade divina é de sempre reacender a chama que está se apagando. Se necessário, ele usará uma crise para isso. Então tome cuidado, se a chama está se apagando, ele pode usar uma crise. Ou se você já está em crise, pode ser porque Deus está querendo reacender a chama dentro de você ou dentro de mim, ok? Oséias 2,14 diz assim: portanto, eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então às vezes é necessário Deus nos levar para o deserto para que nós possamos ouvir a sua voz, porque às vezes está nesse tumulto, nessa muvuca, nessa correria do dia a dia, nós não conseguimos ouvir, entender a voz de Deus. O que ele faz? Nos leva para o deserto, onde não tem barulho, onde não tem som, onde não tem ninguém, onde nós não podemos, onde nada pode tirar nossa atenção. Aí ele vai e fala conosco, conforme Oséias 2,14. Então nós só precisamos de quê? Nos humilhar, buscar a face de Deus, nos converter dos nossos maus caminhos. Assim, com toda certeza, o avivamento espiritual virá. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.